Olá pessoal, tudo bem? Galera do Sueli, como que vocês estão? Saudade de vocês. Então, esse vídeo é para poder ser uma aula um pouco mais diferente das últimas, para a gente poder interagir um pouco, fazer algumas perguntas, esclarecer algumas dúvidas que eu percebi que estão perguntando. Então, vamos lá. Gente, o professor Rodrigo deixou uma mensagem. Eu vi que algumas pessoas acabaram se perdendo com isso. Vamos lembrar o que eu falei para vocês. As aulas do centro de mídias é para serem acompanhadas e vocês irem registrando isso. Então, isso é uma parte das atividades. Então, desde a sala que eu tenho educação física, projeto de vida, eletiva, é para acompanhar a aula, combinado? Então, acompanhou a aula, você também vai ter outras atividades que eu e os outros professores estamos enviando. Tudo bem? Então não é para fazer uma coisa só ou a outra. São as duas. A gente já está tentando, acho que já melhorou nas últimas semanas, a quantidade de atividade, acho que não está nem muito alta, nem muito baixa. Vocês já estão conseguindo dar conta. Eu sei que às vezes cria uma ansiedade, é um momento diferente para vocês e para a gente também, mas podem ficar tranquilos que nós estamos juntos, tá bom? Então, nós vamos conversando e adequando. A gente não sabe, às vezes, se é muito, se é pouco, porque é mesmo jeito que é novidade para vocês, para nós também, professores, tá bom? Então, eu acho que agora está entrando no equilíbrio. Tudo bem? O importante é que vocês não deixem de fazer tudo depois. Quem tem acesso à internet, quem consegue, já vai realizando as atividades, combinado? Então, vamos lá. A aula de hoje eu preparei pensando nos jogos de invasão, nos alunos do sexto ano e nos alunos da turma de ACD, de basquete, de vôlei, de futsal e de handball. Que daí dá para a gente pensar um pouco que desses jogos são de invasão, algumas características, tudo bem? Então, assim, nós conseguimos pensar um pouco sobre isso, porque o sexto ano está aprendendo sobre handball e as ACDs, nós vamos ver quais delas são jogos de invasão e quais não são, tudo bem? Então, esses slides é para a gente poder conversar um pouco sobre jogos de invasão, legal? Então, vamos lá, esse é o tema da aula de hoje. O que vocês acham que é um jogo de invasão? Nós já conversamos, já foi falado isso no centro de mídias. Vamos ver quem está prestando atenção. 5 segundinhos para vocês pensarem a primeira coisa. O que vem na cabeça? Vamos lá. Isso. Quem disse que um jogo de invasão é quando você tem que invadir, ocupar o espaço da quadra, do campo, da piscina, seja ele qual o lugar adversário para fazer o ponto, a cesta, o gol, está correto. Então, um jogo de invasão é disputado por dois times e um time tem que sair de um lado e chegar no outro. Tudo bem? Então, esse é a ideia de um jogo de invasão. Sair de um lado e chegar no outro para fazer o ponto. Então, não é só sair de um lado e chegar no outro. Tem que sair, chegar e tentar fazer um ponto, um gol, a cesta, touchdown, try. Tá bom? Então, e agora vamos pensar juntos. Agora que eu relembrei para quem tinha esquecido, quem já sabia, o que é um jogo de invasão, então vamos pensar em exemplos. Quais jogos de invasão vocês conhecem? Quem fala que não conhece, eu tenho certeza que a hora que eu for mostrando, vai lembrar de vários, vai saber que já conhece sim. Tudo bem? Vamos lá então. 5 segundos para vocês pensarem, e daí eu vou apresentar alguns jogos de invasão, alguns exemplos. Combinado? Vamos lá. Futebol, futsal é um jogo de invasão. São dois times, a jogadora, o jogador tem que sair do campo de defesa e chegar até o campo de ataque, tem que ocupar o espaço. Quer dizer que não pode fazer o ponto antes? Pode, mas fica sempre mais fácil quando você ocupa o espaço, tenta chegar lá perto do gol. Então pegou a bola, o que você tem que fazer quando está atacando? Tentar chegar perto do gol. Fica mais fácil de fazer o ponto, o gol do futebol, que é o objetivo dele. Basquete. Basquete também é um jogo de invasão. Dois times, 5 contra 5. Também existe o basquete 3 contra 3.
Então sai de um lado da quadra e chega do outro para fazer a cesta. Handball. Handball lembra muito, para quem não conhece muito do handball, lembra muito o futebol, mas usa a mão. Vocês viram? Eu mandei um vídeo de um jogo de handball que o Brasil feminino foi campeão. Então, quem não assistiu, vai lá, volta nas mensagens, dê uma olhada nisso. É um vídeo bem interessante para vocês verem um pouco do handball. Legal? E o vôlei? O vôlei é um jogo de invasão também? Vamos pensar. Quem acha que sim? Quem acha que não? Não pode ficar em cima do muro. Vamos lá. 1, 2, 3. É um jogo de invasão, sim ou não? Quem disse não acertou. O vôlei, ele não é um jogo de invasão. Ele tem outras coisas muito parecidas com o futebol, com o futsal, com o handball. Tem companheiro, tem adversário, tem pessoas que jogam no seu time. Tem a questão de ter um ponto no jogo, vitória, derrota, tem muitas coisas parecidas. Mas você tem uma rede que separa os dois times. Então, o vôlei, o jogo de queimada, que você não passa para o lado de lá, tem um limite. Ou é a linha ali no queimada, no vôlei é uma rede. Então, por mais que tenham dois times, quem passa é a bola. Você não tem que ocupar o espaço, entrar na quadra do adversário para fazer o ponto no vôlei. No futebol, no basquete, no futsal, no handball, essa ocupação é muito importante no jogo. Entrar dentro da área, dentro da quadra. Ou vocês vão ver que tem alguns jogos que são disputados até no gelo, na piscina, na grama, dos jogos de invasão, que eu vou mostrar. Então, isso é muito importante, tá bom, galera? Então, o vôlei, ele tem muitas coisas parecidas, sim, com os outros esportes, mas a questão de invadir o espaço, ocupar, não é igual. Então, o vôlei não é um jogo de invasão. Olha aqui, galera, outros exemplos. Vamos lá. Então, basquete, futsal, futebol, handball já mostrei. E agora, olha esse outro. Todo jogo de invasão é disputado com uma bola? E todo jogo que tem bola de invasão? Não. Por quê? Eu não falei que era a bola que fazia ser um jogo de invasão. Falei que era entrar na área, no campo, na piscina, sair de um lado e chegar no outro, que faz ser um jogo de invasão. Lembra do pique-bandeira que nós já jogamos? No pique-bandeira, você tem que pegar a sua bandeira, sair lá do seu campo de defesa, tem que sair de lá, ir lá, pegar a bandeira e voltar. Então você tem que invadir, chegar do outro lado, para poder pegar a bandeira. Aqui, com um disco, o jogo de hóquei. O jogo de hóquei usa um disco, não é uma bola, tem um taco, mas é muito parecido com o futebol. Tem que chegar e fazer um gol, mas eles colocam com um taco e o disco que eles tentam colocar para fazer o ponto lá dentro do gol. Então não é porque usou um disco em vez de usar uma bola, usou uma bandeira, que não deixa de ser jogo de invasão. Jogo de invasão quer dizer ocupar o espaço, tá bom? Então não é olhar só a bola, a gente tem que olhar como é que funciona esse jogo. Olha aí, galera. Quem conhece esse? Eu sei que tem alguns alunos que até jogam, que já comentaram comigo, que jogam. Bauru tem um time de polo aquático. Então, na piscina, lembra muito o handball. Tem também ali o handball, o futebol, o futsal, mas dentro da piscina. Tem dois times, com cada time um gol para atacar, um para defender. E vai lá e tem que tentar fazer o gol. Vai ter um goleiro, uma goleira. Então, polo aquático é um jogo de invasão também. Futebol americano ou rugby, tem que tentar chegar do outro lado segurando a bola. Ou passando naquele gol que parece um T, um Y, quando chuta a bola e passa. Então, tem duas formas de fazer ponto, não é uma só. De novo, handball, professor? A bola? Não. Vocês sabiam que o handball de quadra, ele existe, mas também tem outras formas de jogar handball, não é só aquele. Então tem o handball de areia, vocês sabiam disso? Que existe handball de areia? O handball de campo, o handball já foi jogado na grama antigamente. Mesma coisa com o basquete, não existe só um basquete, existe 5 contra 5, existe o 3 contra 3.
O futebol, futsal, futebol que é no campo, na grama, futsal que é na quadra, futebol de areia, o basquete para pessoas cadeirantes, o futebol também tem o futebol para cegos. Então, existem vários jogos de invasão. O handball para idosos, existem vários. Olhem, não é só um ou dois. Eu tenho certeza que a maioria deles vocês já conheciam. Se não conhece, quem tem internet já dá uma pesquisada lá depois e vai conhecer mais alguns exemplos. Legal? Vamos lá, gente. Então agora o que nós temos que perceber? Que eles têm algumas coisas que são parecidas e outras diferentes. Se eles fossem tudo igual, seria o mesmo jogo. Então tem diferença sim. Não é todo jogo de invasão que é tudo igual. O que eles têm que sempre é igual num jogo de invasão? Que você sai de um lado e tenta chegar no outro. Tenta atacar, sai do seu campo de defesa quando tem a bola, o disco, a bandeira, e tenta chegar lá do outro lado, invadir, ocupar o espaço para fazer o ponto. E isso é igual neles. Às vezes um pode usar um espaço, é na piscina, é na quadra, é no campo. No handball não pode entrar dentro da área, no futsal pode. Mas em todos eles você tenta ocupar esse espaço. O que é isso? Chegar perto do gol, perto da cesta, para fazer o ponto. Legal? Então, companheiros. Em todos os jogos de invasão, você tem companheiros, você não joga sozinho. Adversários. Você tem adversários, isso é algo parecido. E diferente, a quantidade. Por exemplo, no basquete são 5, no futsal são 5 também, no handball são 7. Então a quantidade muda. No futebol são 11. O espaço, às vezes pode ser numa quadra. A quadra tem tamanhos diferentes do basquete, do futsal e do handball. Então, mesmo sendo na quadra, tem espaços diferentes. Pode ser numa piscina, pode ser num campo, no gelo, no caso do hóquei. O hóquei, tem o hóquei no gelo e o hóquei na grama também. Implemento. O que você usa para jogar? Pode ser uma bola, como nós já falamos. Então, alguns jogos isso é parecido. Tem uma bola. Ou pode ser outros implementos. Pode ser um disco, uma bandeira, ou bolas com formatos diferentes, tamanhos. Regras. As regras são iguais? Algumas regras são muito parecidas. Outras regras são diferentes. Então depende, tem que olhar cada jogo, como é que funciona, tá bom? Mas uma regra que normalmente é igual, a maioria dos jogos de invasão são disputados por tempo. Então, por exemplo, o basquete são 4 quartos de 10 minutos. Daí chega no final, quem fez mais cesta? Vai ver lá quem fez o maior número de pontos, ganhou o jogo. Futebol, 2 tempos de 45 minutos. O handball, 2 tempos de 30 minutos. Chega no final, se for igual, no handball, no futsal, no futebol, empate. O basquete não tem empate, vai ter prorrogação, tá bom? Se for um jogo eliminatório de um campeonato, aí também tem desempates. Aí cada um é de um jeito, mas a maioria não. No basquete nunca tem empate, em outros jogos pode ser que tenha, desses que eu dei o exemplo agora, tá bom? Então é uma regra parecida, por mais que mude como que é o ponto, uma regra parecida. Outras diferentes, como que acontece o jogo, número de jogadores, faltas, tem outras regras, tudo bem? Então percebam, tem algumas coisas parecidas e outras diferentes. Técnica, uma coisa muito importante. O que é técnica? Como que você joga? Você usa a mão, usa o pé, usa a mão e o pé? Como que você quica a bola? Como que você arremessa? Por exemplo, a técnica no basquete e no handball, você usa a mão. Um para você arremessar e o outro também para arremessar, mas ainda tem algumas diferenças. No handball é um kick um pouquinho mais reto. No basquete, você pode conduzir um pouquinho mais de lado. No futebol, é com o pé. No futsal, com o pé a técnica. Porque um usa o pé e o outro usa a mão, quer dizer que eles não são jogos de invasão? Não. Mudou o que você usa. Qual parte do corpo? No futebol americano, no rugby, você usa o pé e a mão. Você pode correr segurando a bola e também pode chutar a bola. Mas isso quer dizer que não é jogo de invasão? Porque eu uso o pé, a mão, a técnica, ou só um, ou só outro? Não. Lembra, o que faz ser um jogo de invasão é entender como é que funciona esse jogo. Você tem que chegar no campo adversário, quando tem a bola, para tentar fazer o ponto? Se sim, é um jogo de invasão.
Aí tem as diferenças, cada jogo é de um jeito. Tem algumas coisas parecidas e outras diferentes. Legal? Então, agora, pessoal, vamos lá. Vai ter uma atividade que eu vou querer mostrar para vocês. Essa atividade eu preparei para vocês poderem pensar um pouco. Pessoal da CD que joga handball, basquete, futsal, pessoal do sexto ano que está aprendendo um pouco sobre handball. Vamos pensar um pouco e ver o que tem de parecido e diferente nesses três? Vamos lá? Então, esse slide vocês vão ter que responder e me mostrar depois, tá? Eu vou ler com vocês e já deixei duas respostas aqui como exemplo. Vocês podem ver. Então vai ser sobre o handball, basquete e o futsal. As perguntas. São quantos times? Eu respondi o primeiro. No handball, são 2 times. E no basquete, são quantos? É um time, são 2, 3, 4. Vocês vão responder. No futsal, são quantos? Vai responder na frente do futsal. Quantos jogadores em cada time? Eu estou respondendo do handball. Vamos lá. São 2 times, cada um com 7 jogadores. Aí vocês vão fazer a mesma coisa depois para o basquete e para o futsal. Legal? Próxima pergunta. O que é um jogo de invasão? Pelo que eu expliquei, pelo que vocês já viram no centro de mídias, pelo que tem no caderno do aluno, que vocês também podem pesquisar. O que é um jogo de invasão? O mais importante. Isso é um jogo de invasão. Tem tudo que eu falei para vocês, várias coisas, mas tem uma que é a principal. Um jogo de invasão eu vou querer saber quem prestou atenção, quem respondeu certo e vai me mostrar depois. Quando você perde a posse de bola? Outra pergunta. O que você deve fazer no jogo? Então você está jogando handball. O que é posse de bola? Eu estou atacando, estou com a bola. Alguém roubou a bola de mim, perdi a posse da bola. O que eu vou fazer? Vou ficar parado lá no ataque, olhando para o goleiro do outro time? É isso? Ou não? Tem várias coisas que eu posso fazer, mas tem uma que é principal. Será que tem alguma coisa que eu tenho que defender ou não? Eu tenho que ficar parado ali no ataque. Então eu quero saber de vocês. O que vocês vão fazer no jogo se vocês perderem a bola? Tá bom? Agora, outra situação. Quando você adquire a posse de bola, o que você deve fazer no jogo? Então, você estava defendendo. Estou atrás, defendendo o gol no handball, que é o primeiro exemplo que eu estou dando. Defendendo. Fui lá e consegui roubar a bola. Interceptei a bola, roubei. O que eu vou fazer? Eu vou ficar parado ali no meu campo de defesa, na minha quadra de defesa, quicando a bola. Eu vou voltar a bola para o goleiro, eu vou jogar a bola para fora, eu vou tentar progredir, chegar perto do gol, arremessar, passar para algum companheiro, estar em melhor posição. O que eu faço? Então, vocês vão falar, dá para fazer muita coisa quando tem a bola no jogo. Eu quero saber uma, tá bom? Então, vocês vão falar, roubou a bola na defesa, a bola está com você. O que você faz? Tudo bem? Então, fala para mim uma das coisas que vocês podem fazer no jogo. Responder do handball, vai para o basquete e depois para o futsal. Então, essa é a tarefa da semana. O pessoal da CD, pessoal da CD e pessoal do sexto ano. Combinado? Então, essa é a tarefa das questões. E eu também tenho um desafio para vocês. Vocês entenderam o que é um jogo de invasão? Então, vocês irão escrever um jogo que você vai criar. Então, vamos criar um jogo de invasão? Então, você vai pensar, eu vou criar um jogo, o que tem que ter nesse jogo de invasão? Tem que ter companheiro, quantos companheiros? Às vezes não precisa ser o número certo, pode ser igual no pique bandeira, de 5 a 10 de um lado. Tem que ter adversário. Lembra, tem algumas coisas que tem que ter no jogo de invasão. Eu tenho que chegar do outro lado. Vocês podem criar. Criatividade. Quem sabe vocês não criam um jogo, deixa escrito, nós não podemos jogar na volta das aulas. Legal? Então, pense num jogo de invasão e crie o seu. Vai dar o seu nome e explicar qual é a regra, qual que é o ponto. Lembra, não precisa ser só uma bola. Eu mostrei hoje bola, que é o que a gente conhece mais no Brasil. Mas eu dei outros exemplos. O hóquei, que usa um disco, pique bandeira. Você pode, às vezes, usar um outro implemento. Cuidado com a segurança, galera. Não é para usar qualquer coisa, nada de vidro. Ou tomar cuidado onde é que vai jogar. Daí pode até fazer a parte prática. Quem mora com o irmão, ou tem alguém em casa que quiser chamar para jogar depois, vai lá. Quero que vocês façam um jogo então. Legal? Então, é essa a aula de hoje de jogos de invasão.
Espero que vocês tenham gostado. Daí nós vamos conversando mais nas próximas semanas. Maravilha? Saudade de vocês. E eu quero essa atividade pronta. Então, até o final da próxima semana. 10 dias. Dá tempo de assistir o vídeo, de fazer as perguntas, criar o seu jogo de invasão. Além de criar, quem tiver um espaço e conseguir tentar jogar, nem que seja para imaginar, olha, eu passo a bola para alguém, eu tento sair de perto de quem vai roubar a bola. Vamos usar a criatividade. Legal? Então, depois eu quero que vocês me falem o que vocês acharam. Tá bom? Tchau, galera. Valeu. Abraço.